E o Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com o médico Gleison Duarte, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e fala sobre o Dia Mundial da Psoríase. Bom dia, Dr. Gleison. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão aí presentes. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, o que é a psoríase e quais as principais características dessa doença? Bacana. Hoje é um dia importante para falar dessa doença, né? Porque é o Dia Mundial da Psoríase, né? 29 de outubro a gente comemora a conscientização, porque é uma doença frequente, né? Uma prevalência de mais de 1,3% da população brasileira, mas ela é muito pouco conhecida, né? Essa doença é uma que afeta a pele com a presença de placas vermelhas que descamam, que causam muitas vezes prurido ou ardor e que qualquer região da pele pode ser afetada, desde o couro cabeludo, as palmas, plantas, cotovelos, joelhos, tem essa característica de poder acometer qualquer região do corpo. O aspecto da psoríase, então, varia muito de pessoa para pessoa. Só um minutinho. Estou vivo. O aspecto varia de pessoa para pessoa, né, da psoríase, e temos diversos tipos de psoríase, vulgar, gutata, que é o formato de gotas, e uma psoríase também muito comum, que é a psoríase ungueal. Doutor, quem fala é Lilian, bom dia, mais uma vez, obrigada por senhor ter aceito o convite para participar da Rede Alesp aqui do jornal e falar um pouquinho sobre essa doença, como o senhor mesmo disse, que é pouco conhecida. Doutor, quais são os sinais, né, que servem de alerta para a pessoa abrir os olhos e saber que tem que procurar um especialista? A gente deve procurar o especialista, né, o dermatologista no caso, sempre que observamos lesões com esse aspecto avermelhado, descamativo, muitas vezes passa-se confundida com caspa, dermatite seborreica do couro cabeludo, né, ou outras regiões do corpo em que muitas vezes a confusão é feita com micoses de pele, mas que elas não melhoram com o devido tratamento. Então, nessas situações, deve-se parar esses tratamentos, reavaliar a patologia e, muitas vezes, né, a gente sair desse diagnóstico incorreto ou da automedicação e partir para um diagnóstico apropriado da psoríase. Doutor, o quanto o nervosismo, né, o sistema nervoso pode influenciar no aparecimento dessa doença? Porque uma coisa que eu percebo sempre quando eu converso com médicos é que doenças de pele, muitas delas têm a ver com o sistema nervoso, né? Exato. No caso da psoríase, esse parece ser um fator a mais, um fator desencadeante das lesões, né, o fator emocional, mas esse fator está entre uma lista de diversos outros, como, por exemplo, o consumo de álcool, o consumo de cigarro, algumas medicações que podem também desencadear a doença. A época do ano também é muito relacionada ao inverno, com a diminuição da luz ultravioleta. Mas todos esses fatores desencadeantes, eles são importantes naquela pessoa que já tem uma predisposição genética para a doença, ou seja, existe ali genes, desde que a pessoa nasce, que estão silenciosos e que esses fatores podem abrir a expressão desses genes para um quadro clínico. Doutor, o estresse ele pode agravar os sintomas da psoríase ou não? Ele pode tanto desencadear a psoríase, como também agravar a lesão pré-existente. Às vezes o paciente está em tratamento, está respondendo bem e um estresse agudo pode fazer com que a doença volte a ter alguma atividade. Existe alguns tipos dessa doença de grau elevado ou menor ou não? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? A psoríase é classificada em relação à gravidade em leve, quando ela tem poucas placas no corpo, afetando pelo menos, no máximo, 10% da superfície do corpo. Isso a gente tem como calcular, né, dentro do consultório quantos por cento da superfície corporal é afetada, e acima de 10% de superfície afetada, a gente então passa a chamar de uma psoríase grave. Essa psoríase grave, ela tem tratamentos diferentes da psoríase leve, uma vez que na psoríase leve geralmente são suficientes medicações de uso tópico, de uso aplicações locais, hidratantes e banho de sol. Já na psoríase leve, essas medidas elas também continuam válidas, mas elas passam a ser coadjuvantes do tratamento, que muitas vezes passa a ser medicamentoso oral ou venoso subcutâneo, ou até a fototerapia, que é um tipo de exposição à radiação ultravioleta, que é controlada pelo próprio dermatologista na quantidade de energia emitida para a pele.
Então, essa classificação entre leve e grave é importante para definir o tratamento. E, além disso, como eu falei previamente, né, existem outras formas de psoríase, uma psoríase pustulosa, psoríase de unhas, palmas e plantas, que também tem tratamentos específicos para essas variedades de psoríase. Doutor Gleison, nós aqui na bancada nós temos uma pautinha feita pela nossa produção, né, com algumas informações básicas sobre os temas que nós iremos conversar com os entrevistados. E quando eu comecei a ler a pauta aqui sobre psoríase, eu pensei, nossa, lembra um pouco a dermatite seborreica, né? Então parece que às vezes os sintomas se parecem muito. Como a pessoa, o paciente, a pessoa que tem esse problema, pode diferenciar uma coisa da outra? Só o médico consegue diferenciar ou mesmo o paciente consegue separar uma doença da outra? Às vezes, até para nós, né, que trabalhamos aí com essa subespecialidade, né, é difícil muitas vezes diferenciar uma psoríase de uma dermatite seborreica. No caso do acometimento, por exemplo, somente da face, das orelhas, do couro cabeludo, às vezes leva tempo até a gente conseguir diferenciar se é uma psoríase ou se é uma dermatite seborreica. E a gente criou até um termo, quando essa dúvida existe, que a gente chama de seboríase, que é um nome que mistura as duas patologias quando a gente não consegue diferenciar. Do ponto de vista prático, né, se existe a possibilidade ali diagnóstica, o dermatologista cogitou essa possibilidade, ele vai estar utilizando tratamentos que possam ser feitos tanto para psoríase quanto para dermatite seborreica, nas situações em que ocorre essa dúvida, né? Mas realmente é um quadro que pode ser bastante difícil diferenciar, e mesmo com o estudo da pele por biópsia, nem sempre isso costuma ser tão fácil da gente distinguir uma da outra. Doutor, a psoríase, ela pode provocar outras doenças? A psoríase ela vem associada, na verdade, com doenças que são chamadas de comorbidades. Essas são doenças que acontecem com uma frequência maior na psoríase do que na população de base. Então, nós temos, por exemplo, uma prevalência de obesos com psoríase muito maior do que a prevalência de obesidade na população brasileira. Isso acontece porque a psoríase ela promove inflamação que fica não restrita à pele, fica disseminada, né, pelo nosso sangue e inflamando todos os vasos do corpo. E aí, com esse processo inflamatório, a gente tende ao ganho de peso, nós tendemos com a inflamação a promover um maior risco de infarto, um maior risco de AVC. A própria psoríase tem em 30% dos casos a inflamação das articulações e dos ligamentos e tendões, que a gente chama de artrite psoriásica. Então, existem uma série de comorbidades que são associadas à psoríase e não dá para simplesmente a gente querer tratar essa complexidade sistêmica passando pomadas. É preciso desinflamar o corpo inteiro, principalmente nessas formas graves, que a gente sabe que são as que são mais associadas às comorbidades. Agora, doutor, quando você tem psoríase ou mesmo outras doenças aí que levam a sintomas similares, e acontece aquele vermelhidão no rosto, no couro cabeludo, ali na sobrancelha, esteticamente a pessoa chama atenção conversando com o outro. O outro às vezes fica olhando para ela e vê que tem alguma coisa errada ali na pele. Esse tipo de doença é contagioso ou a pessoa que vê que alguém que está conversando com ela tem esse tipo de doença não precisa se preocupar que não vai haver o contágio? Não há nenhum contágio, não é uma doença infecciosa, não há bactéria, vírus ou fungo. A descamação que acontece ali é por conta de um trânsito hiperacelerado da pele, né? Ele sai no trânsito normal de 28 dias para 4 dias, ou seja, a gente está trocando a pele, que é um processo fisiológico muito mais rápido do que a condição normal. E com isso a gente acaba perdendo essas escamas de pele, que são escamas totalmente limpas. Então não existe nenhuma forma de contágio. É importante porque isso vai reduzir muito o preconceito, a própria autoaceitação do portador de psoríase. Não deve haver nojo, não deve haver estigmas para essas pessoas que já sofrem bastante. E o processo, como eu falei no início, ele decorre de uma disfunção do sistema imune, né? O sistema imune atacando componentes do próprio corpo, principalmente a pele, as unhas e as articulações. Então não há nada que eu possa passar para outra pessoa. Isso aí só com a transferência de genes, no caso entre familiares, é que seria possível. Ô, doutor, qual seria outras dicas que o senhor poderia dar para o telespectador, além do tratamento, no dia a dia para amenizar, né, os incômodos da doença?
A gente tem algumas medidas que podem ser feitas em casa que não se trata de automedicação. Então, por exemplo, havendo o diagnóstico da psoríase, é interessante que todo portador faça o uso de hidratantes de preferência sem fragrância, que tenham algum componente que melhore a psoríase, por exemplo, a ureia. O dermatologista pode ter outros ingredientes associados nos hidratantes, então esse é um passo básico que todo paciente deve fazer. Na maior parte das vezes também a gente acaba recomendando banhos de sol. Esses banhos não precisam ser exagero, porque a própria queimadura solar pode levar à piora da psoríase. Mas pequenos banhos, 5 a 10 minutos, né, até mesmo no sol a pino, podem ajudar o paciente de psoríase a desinflamar as suas lesões. Claro que isso vai ter que ser particularizado, você tem um histórico de câncer de pele, tem alguns raros pacientes com psoríase que não têm melhora com o sol, mas na prática, na maior parte das vezes, existe o benefício da exposição solar. E não precisa ser na praia, não precisa ser na piscina, pode ser na varanda de casa, pode ser no quintal, em qualquer ambiente a gente pode fazer essa exposição ao sol com pouca roupa para que a ultravioleta alcance realmente o máximo de superfície da pele. Nas situações que coça muito, muitas vezes os pacientes ficam desesperados, acabam tomando corticoides, o que não deve ser feito. A coceira a gente pode manejar com o uso de hidratantes gelados. Então, colocar o hidratante na geladeira e aplicar quando está no ápice da coceira dá um alívio muito grande. E pode ser também pedido ao dermatologista que faça a receita de algum anti-histamínico, né, que são conhecidos os antialérgicos, que podem ajudar nessas situações em que há um prurido muito grande. Mas nesse caso é preciso da orientação específica aí do dermatologista. Mas nunca recorrer ao corticoide. Eu acho que, acima de tudo, se a gente quer melhorar a psoríase, não façam coisas que possam piorar. Então, o uso de corticoide oral ou corticoide injetável, ele tem um rápido efeito de melhora na psoríase, mas assim que a medicação sai do corpo, a gente tem o que chama de rebote, ou seja, uma piora, muitas vezes explosiva da doença, e isso muitas vezes é um dos principais motivos que leva à hospitalização, o internamento do portador de psoríase, é a automedicação, principalmente com corticoide. Doutor Gleison, falando dos sintomas como a descamação, a vermelhidão da pele, a coceira, a alimentação pode influenciar que isso se torne um pouco mais forte, esses sintomas? É uma ótima pergunta, porque a gente não tem alimentos proibidos para a psoríase. Em raras situações a gente faz alguma restrição, mas na prática isso é muito excepcional. Mas a gente tem alimentos sugeridos, né? Então, alimentos mais naturais possíveis, é o descascar mais e o desembalar menos, né? Evitar alimentos que a gente chama de verdadeiras porcarias, né? Salgadinhos, doces em excesso. Tentar fazer uma alimentação saudável, principalmente para aqueles que precisam perder peso, porque a própria perda de peso acaba melhorando também o tratamento da psoríase, facilita as respostas. Então, a alimentação tentando ser o mais saudável possível. E lembrando que na presença de comorbidades, como nós falamos, se tem um colesterol alto, se tem um açúcar alto, se tem pressão alta, tudo isso também deve ser tratado concomitantemente, porque quando a gente ajusta todas essas demais comorbidades, fica mais fácil também tratar a psoríase. Então, na alimentação, tentar ser o máximo possível alimentação saudável, acompanhada de exercícios físicos, podem ser orientados, no caso dos pacientes que também apresentam artrite psoriásica, por um profissional, qual é o grau de atividade física que pode ser feito, e no paciente que não tem artrite psoriásica, fazer um exercício físico que a pessoa tenha tolerância, que tenha prazer, para que seja feito de uma forma contínua, né, sem interrupções. Agora, doutor, pensando na pessoa que está em casa nos assistindo nesse momento, que ela sofre dessa doença e que ela está escutando todas as informações do senhor e de repente até se sentindo realmente mais interessada ainda no assunto, o que a gente pode dar um resuminho para ela, a melhor maneira de ela conseguir se cuidar, de ela conseguir sofrer o menos possível com a psoríase? Muitas pessoas que estão em casa, às vezes, abandonaram os tratamentos, né? Passam 10 anos sem tratamento, sem buscar novamente um dermatologista, porque, de fato, há alguns anos atrás nós tínhamos poucas opções terapêuticas, mas a psoríase na dermatologia é a doença mais estudada, a doença que mais tem surgido medicamentos novos, e com essas medicações a gente tem alcançado os patamares de resposta inimagináveis. Então, com respostas de pele limpa ou quase limpa, de 90% de melhora, uma restauração da qualidade de vida. Então, acho que a primeira coisa é ter mais esperanças e voltar para o dermatologista, procurar dermatologistas que
tenham interesse em tratar a psoríase, né, que gostem de tratar a psoríase, né, existe uma rede aí de pessoas que podem ser encontradas para esse fim, né, nunca desistir, né, dessa meta, né, de alcance de uma pele limpa ou quase limpa. E também para o paciente de psoríase que está em casa, não sei se todos estão sabendo, nós estamos num momento histórico em relação ao alcance, o acesso ao tratamento, pois nós temos uma recomendação preliminar favorável pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, de incorporação dos medicamentos biológicos nos planos de saúde. Ou seja, se eu tenho um tratamento convencional da psoríase e esse tratamento falha, e eu tenho um plano de saúde, com essa possível incorporação no ano de 2021, eu posso ter acesso aos medicamentos mais inovadores, que são os imunobiológicos, se isso for realmente aprovado em 2021. E para que seja aprovado, é importante que nós façamos a contribuição no site da ANS. Então, existem lá na ANS uma lista de doenças que estão sendo avaliadas, as incorporações terapêuticas, e você pode contribuir como paciente, como médico, como entidade de portadores de psoríase. Então, é muito importante que haja essa contribuição, que vai encerrar em 21 de novembro, para que a gente tenha acesso nas operadoras de saúde. Já é um acesso que existe desde o ano passado no Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que a gente tem aí 45 milhões de brasileiros que têm planos de saúde e, quando necessitam de tratamento, muitas vezes há uma negativa dos planos de saúde e empurram essas pessoas a procurar o tratamento no SUS, que acaba ficando sobrecarregado. Então, é muito importante que a gente tenha essa aprovação também via as operadoras de saúde. Dr. Gleison, essas doenças de pele, a gente sempre vê as pessoas sempre tendo um remedinho, uma receita ali que, mas remédio nenhum deu certo, eu tenho uma receita. Esfrega uma plantinha ali, passa vinagre, passa sal. O quanto esses produtos caseiros, essas soluções caseiras, podem intensificar ainda mais a doença, prejudicar ainda mais o bem-estar do paciente? Sim, isso pode acontecer bastante mesmo, né? Então, por exemplo, é muito comum eu atender pacientes que aplicaram folhas de aroeira na pele, que acabaram tendo queimaduras, ou chá de aroeira na pele, pacientes que fizeram uso de medicações, entre aspas, naturais. Então, creme de milho de urubu é um nome que você pensa, nossa, isso deve ser natural, né? Milho de urubu. Na verdade, o que a gente vai ver que tem na composição desse creme é corticoide tópico de alta potência. Então, com apelo de que são naturais, muitas vezes são vendidos produtos aí nas redes sociais, pessoas que estão se aproveitando, né, da ingenuidade do portador de psoríase para vender produtos com o apelo de que são naturais. Né? Então, eu acho que, assim, se a gente tem produtos que são já estudados para psoríase, como, por exemplo, os hidratantes, é o que o paciente pode fazer em casa, aplicar os hidratantes. Né? Os demais tratamentos precisam ser realmente direcionados, porque é uma doença complexa. Ela é uma doença que tem Bem, tivemos um probleminha aqui de conexão com o doutor. Doutor? Já está vindo nas considerações finais, a gente agradece aqui a participação no Jornal da Rede Alesp do Dr. Gleison Duarte, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e falou sobre o Dia Mundial da Psoríase. Muito obrigada e tenha um bom dia, doutor.